Antes de tentar compreender outra pessoa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Camargo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante. Galerinha, se eu estiver olhando frequentemente pra lá, é porque o meu roteiro de vídeo está no notebook, então eu preciso olhar pra lá para poder me espelhar melhor. Então, não se esquece de se inscrever, de clicar no joinha e de compartilhar o vídeo, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo. Gente, todas as informações que eu tirei para gravar esse vídeo veio porque nos últimos dias eu estive lendo um livro maravilhoso, um livro que expandiu minha cabeça, que mudou minha cabeça para me entender melhor e eu acredito que pode ajudar vocês também a se compreenderem melhor, que é o livro Acolhendo a Sua Criança Interior. Esse livro aqui, da Stephanie Stahl. E este livro, gente, ele simplesmente foi maravilhoso, porque foram, se eu não me engano, 16 capítulos de exercícios, de reflexão, e eu achei isso muito, muito interessante. E hoje nós vamos desenvolver esse assunto, e nós vamos desmistificar o que esse livro falou aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a Stephanie Stahl falou... Gente, eu estou com medo, é uma autora, né? É uma autora. Este livro, gente, ele mudou minha cabeça simplesmente pelo fato dele ter uma abordagem simples e ter uma abordagem direta. É tanto que aqui em cima diz, compassivo e perspicaz. Este livro é como um terapeuta que você pode levar para onde for. E literalmente, eu li esse livro em todos os lugares possíveis, porque esse livro é tão bom que ele te prende a ler. E compra este livro, ou pelo menos adquira este livro. A primeira coisa que é dita no livro, gente, que é o primeiro tópico que a gente vai conversar, é sobre a criança sol. E o que é a criança sol? A criança sol, quer dizer, a criança sombra, mas a gente vai falar primeiro da criança sol, que tem a criança sombra e tem a criança sol. A criança sombra é aquela criança que nós, dentro de si, nós temos tanto a criança sombra quanto a criança sol. A criança sol, propriamente dita, é aquela criança que ela foi motivada, é aquela criança que ela foi acolhida, é aquela parte de você que se sentiu amada e pertencente. A criança sombra é a criança aonde você se sentiu rejeitado, onde você não se sentiu amado, não se sentiu valorizado. Então essa parte de você que carrega mágoas, traumas, inseguranças. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como isso se aplica hoje na sua vida. Gente, eu simplesmente acho incrível. Acho incrível como esses autores, eles têm tanta veracidade, tanta ciência no que eles falam e positivamente eles impactam a vida das pessoas. Então vamos começar conversando sobre a criança sombra. O que Stefan Stahl diz sobre a criança sombra é que nós, pela criança sombra, nós temos iniciativas de proteção, nós temos medidas de proteção. Então, às vezes, a sua criança interior, não é? Ela sofreu rejeição, ela sofreu abandono, ela se sentiu traída, ela não se sentiu vista. E o que você faz como adulto? Você, na maioria das vezes, acaba criando soluções para proteger a sua criança sombra. Entre elas, tem várias soluções, como fuga, como até em questão de uso das substâncias ilícitas é tratado nesse livro, porque é tratado como fuga. A maioria das pessoas, elas buscam fuga, elas buscam proteção. Então, às vezes, existem situações que fazem você duvidar de si mesmo e são caracterizados pela criança sombra. Ou seja, às vezes, vou dar um exemplo que a pessoa que escreveu este livro falou. Às vezes você cresceu com pais ausentes, com pais que não foram presentes na sua infância ou que te deixaram com outra pessoa, e você cresce com medo de se relacionar. E se você se relaciona, você cria uma independência extrema, que, gente, é completamente normal e saudável você ter independência, mas a partir do momento que você cria independência extrema, você acaba meio que bloqueando a pessoa de criar intimidade com você. Porque, no fundo, você tem medo, é só um exemplo, você tem medo
que o que seus pais, seus cuidadores fizeram com você, o seu parceiro faça. Então, o que você faz? Você se protege, você foge antes. A outra coisa é que se na sua infância você ouviu que você era uma pessoa feia, que você era insuficiente, quando você vai para a vida adulta, você realmente cresce acreditando que você é uma pessoa insuficiente, uma pessoa que não é capaz de tomar as próprias decisões, uma pessoa que não se sente dono da própria inteligência, porque foi muito criticado na infância. Então você cria uma barreira. Você cria outra estratégia de proteção falada nesse livro era criança boazinha. Então, neste livro existem vários tipos de criança. Tem a criança boazinha, criança respeitadora, tem vários tipos de criança. Não sei nem se respeitadora existe, gente, me perdoem. Mas eu quis dizer aquela criança que respeita demais os outros. Vou dizer, a questão da criança boazinha era literalmente se anular para se encaixar. Ou seja, quando a pessoa que escreveu este livro falou sobre a criança boazinha, era aquela criança que tinha que frequentemente se moldar às expectativas dos pais para ser aceita. E quando ela chega à vida adulta, ela normalmente se sobrecarrega. E, gente, é tão interessante quando você lê esse livro aqui, é tão incrível quando você lê esse livro aqui, porque você percebe que tanta coisa que você faz não é de errado, mas o que você faz tem umas atitudes meio pessimistas, você percebe. Você imagina, é minha criança sombra agindo. É a minha insegurança agindo. E isso que é o mais difícil, é você reconhecer que é a sua criança sombra ao invés da sua criança sol. Que é os seus traumas falando mais a vida que você quer construir. Que normalmente as pessoas não têm maturidade para assumir os próprios pontos de melhora. Não, elas não têm. Elas querem ficar na dor porque é muito mais fácil você sofrer do que você assumir responsabilidade. Agora que a gente já falou bastante da criança sombra, nós vamos dizer sobre a criança sol. A criança sol é aquela criança autêntica, é aquela criança feliz, é aquela criança que os pais acolheram, é aquela criança que os pais cuidaram. E a maioria das pessoas pende mais pro lado da criança sombra do que a criança sol. Mas existem pessoas que pendem mais pro lado da criança sol do que para a criança sombra. Mas eu acredito que todo mundo tem um pouco da criança sombra dentro de si, assim como temos a criança sol. E a criança sol, ela se sente feliz, ela se sente viva. E então é a parte de você que se sente motivado hoje como adulto a realizar projetos, a fazer o que é melhor para você, a agir com consciência. É essa parte de você. É essa parte de você que faz as coisas acontecerem, que faz você se sentir realizado e feliz com a sua vida. Como curar a sua criança sombra? Depois, no livro, que ela disse sobre todos os tipos de criança, chegou a parte de curar a criança sombra. E, gente, é tão incrível como isso é trabalhado no livro, que eu vou dizer para vocês que também é incrível também, que a forma de você curar os seus traumas, curar a sua criança sombra, caso também, gente, que isso não retira a ajuda profissional, tá bom? Você pode sim procurar um terapeuta, um psicólogo especializado nisso. Isso aqui são dicas que são fáceis de serem aplicadas. Então, como você cura, pelo menos melhora a situação da sua criança sombra, respectivamente, dando a si mesmo o acolhimento e o amor e o diálogo que você não teve quando era criança. E a questão do diálogo interno, ele funciona tanto, mas funciona tanto, que com o passar do tempo, isso vai se tornando algo natural. Então você para de se olhar com aqueles olhos críticos e julgadores e começa a se olhar com mais compaixão, assim como você olha para outras pessoas. Assim como você compreende outras pessoas, você começa a compreender a si mesmo e começa a se amar por completo, ou pelo menos parte do completo. Então, mude o seu diálogo interno. Aqui no livro tem exercícios
como tem crianças, né, crianças sombras que eram responsáveis pela autoestima dos pais, pelo sentimento dos pais estarem bem. Então, eu vi um diálogo aqui que criaram no livro, que era assim: querido nome, esqueci o nome, você não era responsável pelos sentimentos dos teus pais, mas hoje em dia nós somos adultos e nós podemos tomar as nossas próprias decisões. Então, sempre que for possível, tome você as rédeas da sua criança sombra. Seja você o adulto que a sua criança merecia. Entendeu? Claro que não estou dizendo que tudo é culpa dos pais ou tudo é culpa dos cuidadores que cuidaram de você, seja lá quem cuidou de você. Só estou dizendo que seja essa pessoa que vai se compreender e que vai se acolher. E como fortalecer a criança solo? Gente, uma coisa que fortalece a criança solo é você praticamente cuidar da sua vida. Cuidar da sua alimentação. Cuidar, não tô falando da alimentação, mas é só um... É porque, gente, pra mim tudo está unido. Ou seja, cuide dos teus pensamentos. Cuide dos seus hobbies. Exerça a sua autenticidade por meio dos hobbies. Exerça a sua felicidade. E uma coisa que a pessoa falou aqui que eu achei incrível foi: não fique na inércia. Não fique na inércia, gente. Não fique na inércia de ficar pensando: ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Crie sonhos, crie metas, sabe? Converse com as pessoas, tenha bons relacionamentos, aprenda a perdoar, aprenda a ser perdoada, aprenda a ouvir, aprenda a dizer, aprenda a se comunicar, aprenda a comunicar seus limites, aprenda a resolver conflitos. Eu achei incrível, porque também fala sobre a questão dos conflitos. Às vezes, no começo do livro, teve um exemplo muito interessante sobre um casal que estava brigando por uma coisa super boba. E, na verdade, o motivo da briga era mais pelo sentido do parceiro estar com uma ferida de infância. Porque ele não se sentia escutado pela parceira dele, porque ele projetava na parceira dele a mãe dele. Então, gente, aprenda a se comunicar. Não há nada mais proveitoso para os seus relacionamentos que você mesmo aprender a se cuidar, aprender a se amar. Beleza? Estratégias de autorregulação e autonomia. Pratique a sua própria autorregulação. Pratique essa autonomia. Eu vou trazer um vídeo especificamente sobre isso, mas eu acho importante já dizer, dar um atento sobre isso, porque você não pode querer fortalecer a sua criança sombra e a sua criança sol e não praticar a sua autonomia e a sua autorregulação. Pergunta: o que você diria para a sua criança que a deixaria mais feliz? Me diga aqui nos comentários, já curte, já comenta, já compartilha, que eu estou ficando muito feliz que o nosso canal está crescendo e eu conto com a ajuda de vocês para ele crescer cada dia mais. Gente, beijo e tchau!